Santos, dia 4 de agosto às 21 horas no Teatro Municipal de Santos. Ingressos no simpla.com.br e loja Quality Kids Outlet. Elvis Tributo com Johnny Grace e sua banda Burning Love, recriando com fidelidade os grandes sucessos do rei no show Viva Las Vegas. Única apresentação dia 4 de agosto no Teatro Municipal de Santos. Apoio Cantina de Luca e Restaurante Itabaiana 3. Produção De Bueno. Promoção exclusiva. Se vai comprar, vender ou trocar de carro, preste atenção. Até 30 de julho tem o Festival de Inverno no Shopping Vila dos Carros com os preços congelados para baixo. São 500 carros de qualidade com preços bem menores que os praticados anteriormente. E se descontos com bom atendimento, despachante, corretora de seguros, restaurante, estacionamento grátis e 20 lojas. Você só encontra na Vila dos Carros. Pra que perder tempo e dinheiro procurando de loja em loja por aí? Vá hoje mesmo economizar na compra e ganhar na venda. Festival de Inverno com preços congelados para baixo no Shopping Vila dos Carros. 238 canal 3 823 da Senador Feijão em Santos e é de domingo a domingo, sabe por quê? Eu amo vencer. No trânsito, dê sentido à vida. Jornal Litoral. Você, bem informado e atualizado. De segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na RTL. ZYD 944, 91,7. RTL, Rádio e TV Litoral. Uma emissora da Musicom. 7 horas e 2 minutos. Agora, na RTL. Jornal Litoral. Informação, prestação de serviço e a opinião mais importante do rádio. A do ouvinte. Apoio Prefeitura Municipal de Santos. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal Litoral com apoio da Prefeitura Municipal de Santos aqui na RTL. E já estamos ao vivo pelo YouTube e também na 917. Você que está aí no seu carro, no trabalho, está ouvindo a RTL, pode participar mandando o seu comentário aqui no 13-2104-5427. E você que está no YouTube pode mandar no chat do YouTube. Bruno Gutierrez, muito bom dia. Muito bom dia, tio Chico, muito bom dia a você, ouvinte internauta que acompanha aqui a RTL e o Jornal Litoral, tanto no 91,7 quanto pela nossa transmissão no YouTube. Jornal Litoral desta quarta-feira, dia 26 de julho, quando é comemorado o Dia dos Avós. Bom, vamos iniciar o nosso Jornal Litoral, como sempre, apresentando os convidados desta quarta-feira, começando pela advogada Patrícia Gorich. Patrícia, bom dia, bem-vinda ao Jornal Litoral. Olá, bom dia a todos e a todas. Um especial bom dia para as vovós e os vovôs da cidade, né? Especial para minha mãe, melhor vó do mundo. Um beijo para você, mãe. Muito bem. Virtualmente temos conosco o jornalista Sandro Tadeu. Sandro, bom dia, bem-vindo ao Jornal Litoral. Olá, bom dia Bruno, tio Chico, toda a equipe, bom dia Patrícia, bom dia especial a todos os ouvintes internautas da RTL. Muito bem, já temos mais um convidado, ele já está aqui nos corredores da Musicom, já ele entra aqui no estúdio, a gente apresenta ele como deve ser devidamente feito. Enquanto isso, vamos começando com as nossas notícias nacionais, porque o presidente Lula, de novo aí em sua cruzada, digamos assim, contra a questão do armamentismo, né, que teve em alta durante o governo Bolsonaro, e o governo Lula tentando desfazer, né, tudo que o governo Bolsonaro fez durante os 4 anos nesse tema. Né. Ele elevou o tom ontem, né, durante aquela live presidencial que ele tem feito, e ele defendeu o fechamento de quase todos os clubes de tiro do país. A declaração vai além do previsto no decreto assinado pelo próprio chefe do executivo na última sexta-feira, que já trazia restrições ao funcionamento desses espaços e ampliou o incômodo de empresários do setor que prevêem prejuízos financeiros. O posicionamento do Lula causou surpresa até mesmo em Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, que ali o ministério vinha dialogando com representantes do ramo, dando garantias que o intuito do governo não era acabar com os negócios nessa área. Nessa terça-feira, durante a live semanal, Lula revelou que pediu ao Flávio Dino uma solução para encerrar a maior parte dos locais dedicados à prática. O teor foi oposto de manifestações anteriores do ministro. Disse o Lula: "Eu não acho que um empresário que tem um lugar para praticar tiro é um empresário. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos.
só deixar aberto aqueles que são da PM, do Exército ou da Polícia Civil. Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe aí, claro, falando em relação aos decretos, né, promulgados durante aí o governo Jair Bolsonaro. Patrícia, o presidente Lula tem feito, né, um grande esforço realmente contra, né, essa parte das armas, da questão armamentista, né? Então, é muito difícil o nosso país, né, porque a gente não tem um segundo de paz, né? De verdade. Então, assim, a gente não tem um estadista que pense no país. É sempre um tentando destruir o programa do outro. E pensando nos empresários, é muito instável. Imagina, quem é que vai querer financiar qualquer coisa, instalar qualquer empresa nesse país, sabendo que se mudar o governo, tudo vai mudar. Mas também a gente trabalha com números, né? Então, ontem eu fiquei muito atenta a isso e eu fui buscar números, principalmente daquele Instituto Sou da Paz, que diagnosticou que houve um aumento de 700% no número de situações envolvendo armas e CACs. Ou seja, a violência aumentou porque houve o maior número de armas disponível. Então, sinal vermelho aí, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, são os dois lados. Criticar o posicionamento do governo por conta dessa instabilidade, mas, ao mesmo tempo, olhar pelo lado humano. Pessoas morreram porque pessoas não estavam preparadas e estavam armadas no momento de fúria, no momento de raiva. Quantas vezes, por conta de uma buzinada no trânsito, uma pessoa morreu, né? Então, a gente precisa fazer também essa reflexão. Com certeza. Agora sim, apresentando devidamente o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi. Bruno, bom dia, bem-vindo ao Jornal Litoral e também já vou passar a bola para você, quero saber sua opinião nessa questão aí envolvendo o governo Lula e todos esses decretos já desfazendo o que foi feito no governo anterior. Bom dia, Bruno, bom dia, Patrícia, sempre um prazer enorme voltar aqui ao Jornal Litoral, uma satisfação poder falar um pouquinho do nosso trabalho, uma prestação de contas. E, de fato, entrando aqui já no tema, eu cumprimentar a Patrícia aqui pela fala dela, de fato, é muito equilibrado, eu acho que esse é o ponto, e fazer um adendo. Quando a gente fala de estande de tiro, a gente está falando, por exemplo, de modalidade olímpica, o tiro olímpico. A primeira medalha brasileira foi em tiro, né? Exato, a gente tem que criar uma cultura de esporte em todos os setores e o tiro olímpico é uma delas. É uma modalidade esportiva da Olimpíada. Então, quando a gente fala em fechar estandes de tiro, a gente está indo na contramão de uma série de questões, inclusive voltadas ao esporte. Agora, isso não significa que não tem que ter fiscalização, isso não significa que não tem que coibir excesso, que se eventualmente um CAC tiver uma atitude que não condiz com o porte de uma arma, que o CAC tem a possibilidade para garantia das demais, ele não tenha que ser punido, que um rigor maior tenha que ser estabelecido, talvez, na entrega dos CACs. Agora, acabar com o CAC, acabar com o stand de tiro, colocar essa postura como se fosse apenas a arma da forma que foi colocada, né, para o Exército, enfim, Polícia Militar, Polícia Civil, aí é um exagero. Aí é o que a Patrícia falou, a gente não tem um minuto de sossego. Nós vamos parar com isso, a gente precisa de políticas de Estado, a gente precisa de representantes que não tenham uma visão como essa, que de fato sejam estadistas, representem o nosso país pensando para frente e não simplesmente ficando pontuando uma questão ou outra, uma bandeira que de verdade não faz o menor sentido. Essa questão dos CACs, ela se tornou muito polêmica, né? Porque houve, né, durante o último governo também, uma facilitação para você conseguir o registro, houve um aumento do número de armas permitidas, né, que esses CACs poderiam possuir. E até, assim, se você pensar, permitir um número maior, mas para você adquirir uma arma também é caro, né? Uma arma não é uma coisa barata. É custoso no sentido de tempo, de documentação, não é tão simples quanto se fala por aí, né? Mas isso tudo também leva por uma questão de falha do Estado, de segurança. Eu tenho amigos que viajam de motorhome, eles falam, impossível não viajar sem arma. Por quê? Porque eu tô inseguro. Então, pro bandido, né, olhar o outro e falar, será que ele tem arma? Ele não vai assaltar. Então tem isso também, tem esse blefe, né? O bandido hoje ele tem a certeza de que a gente não tem arma. Por isso que acontece o que acontece, né? Então eu acho que tem que ter sim esse equilíbrio.
tem que, obviamente, com maior fiscalização, mas essa fala do presidente, né, me incomoda muito, porque ele tenta resolver uma picuinha que ele tem com Bolsonaro, e fala assim, se vira, Dino, se vira e faz isso para acabar com tudo. E, no entanto, o ministro da Justiça fica tentando contemporizar com os empresários, falando, olha, não é bem assim, calma, a gente só vai ajustar algumas coisas. E, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Ele quer efetivamente acabar com tudo, porque ele quer destruir exatamente tudo o que o outro construiu. Então é aquilo, é a política de Estado, não existe. Lembrando que o governo Lula 1 fez um referendo sobre a proibição de comercialização, né, das armas de fogo e munições, e foi dado não, né, com quase 64% da população brasileira votando contra, então, essa proibição. 7h11, vamos falar um pouco aqui sobre temas regionais também, porque o mercado imobiliário da Baixada Santista deu sinais de aquecimento nos 6 primeiros meses deste ano. O levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, CRESC-SP, indica que em 4 deles houve crescimento nas vendas de imóveis usados. Em apenas 2 o movimento foi inverso. No último deles, de junho, houve alta de 41,95% nas vendas e de 30,18% no volume de contratos de locação assinados, na comparação com maio. Segundo o presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, os dados revelam uma confiança no panorama econômico atual do país, em que pesa a taxa básica de juros da economia Selic, hoje em 13,75% no ano. Para também o presidente do Cresce, o mercado na Baixada Santista tem características bem próprias. Segundo ele, possui uma frequência de negócios imobiliários boa. No primeiro semestre tivemos apenas 2 meses de quedas, podem ser consideradas pequenas perto do aumento expressivo que foi verificado mês a mês. Sandro, mais uma notícia importante, né, que ajuda aqui a aquecer também a economia da Baixada Santista. A gente que fala tanto de questão de habitação, né, de ter também esse giro do mercado imobiliário. Com certeza, Bruno. Um bom dia para o Bruno, que chegou aí ao estúdio, né? Uma satisfação estar revendo ele. E realmente, Bruno, é uma notícia positiva, né? Porque o mercado imobiliário é muito importante aqui para a nossa região. Tem um mercado, a gente tem recebido muitas empresas, né, que têm vindo de São Paulo, vindo do interior, fazendo investimentos aqui no Litoral Sul, em Bertioga. Isso é muito importante, ajuda a movimentar, e até mesmo nesse mundo pós-pandemia, também facilitou muito a vida de pessoas que acabam tendo uma certa flexibilidade no trabalho, de às vezes subir 2, 3 vezes por semana e fica o restante dos dias aqui no litoral. Então, isso virou uma rotina. Então, acaba sendo uma opção viável, né, das pessoas que querem ter uma qualidade de vida melhor, morar perto da praia, porque os imóveis, de uma certa forma, eles estão caros, né? Porque, principalmente, muita gente, né, acaba utilizando o fundo de garantia para utilizar, né, como para dar de entrada no imóvel, para ir abatendo as parcelas, mas é que hoje em dia também essa mudança na característica do emprego também tem afetado bastante, né? Então, muita gente hoje trabalha abrindo uma MEI, enfim, né? Então você não tem uma série de direitos como o recolhimento ao fundo de garantia, né? Mas acaba sendo uma notícia muito importante que ajuda a aquecer esse importante mercado aqui para a nossa região. Patrícia, indo um pouco na linha do que o Sandro está falando, acho que o home office também ajudou muito nessa questão, né? Porque daí a pessoa, ela sai de um grande centro urbano, como São Paulo, que tem toda a questão de trânsito e tudo mais, né? E vem para uma cidade teoricamente mais calma, né? Mais tranquila para se viver, e pode trabalhar dali, até com um custo talvez menor do que seria uma capital, por exemplo. Sem dúvida. Por exemplo, meu irmão trabalha em São Paulo e mora em São Paulo. O trajeto que ele leva, né, o tempo que ele leva da casa dele até a Paulista são quase 2 horas. E ele cansa de falar isso. Puxa, se eu morasse em Santos, eu levaria muito menos tempo, né, para chegar até a Paulista. Ou pelo menos compatível a isso, mas eu teria a praia, né? Só o fato da gente olhar a praia de manhã, só o fato de saber que ela tá ali, se der tempo eu vou, já é um calmante, né, para a nossa vida maluca que temos. E a tendência é essa, né? No mundo, as pessoas migrarem
meio a meio, né, no híbrido. Eu mesma fiz isso e confesso que não quero mais largar essa vida. Eu não estou todos os dias no escritório. Dá para fazer muita coisa de casa, né? E você tem uma qualidade de vida melhor, você se alimenta melhor, você convive com o seu filho, por exemplo, que é o meu caso, convive com os animais de estimação, porque eu só dormia, né? Eles olhavam para mim e falavam, quem era essa aí, né? Quem é essa pessoa? Então, assim, eu acho que o mercado imobiliário, ele tende a aquecer, porque a gente tem, aí eu entrando aí na área do Bruno 2, né? Temos 2 Brunos na mesa. Eu acho que o Porto, ele tem uma vitalidade muito forte e que eu acho que ainda precisa ser mais explorada ainda, né? Porque, puxa, eu sou filha de doqueiro, né? E eu sei o quão é importante ter pessoas trabalhando no Porto e trazendo o seu prato de comida para dentro de casa, né? E quão isso é importante para a nossa região, não vou nem falar de Santos, né? Porque a gente tem cidades uma grudadinha do lado da outra e a gente tem esse trajeto de menos de 1 hora entre elas e que viabiliza muito. Então, eu acho que essa expansão do Porto, ela é muito importante e eu quero até ouvir do Bruno e fazendo esse gancho, né? Agora, também falando da questão imobiliária, só dizer que hoje saiu na capa da Tribuna que o lucro do FGTS, viu, Sandro, será dividido com os cotistas. Ou seja, lembra daquele FGTS que não rendia nada? Agora, o lucro do FGTS vai ser dividido por todos nós que, de alguma forma, somos retidos mensalmente, né? E quando a gente vai sacar, a gente fala só isso, né? Então, é uma forma, sim, de aquecer o mercado, porque vai dar um sprint aí no fundo, né? Já aproveitar, Bruno, que a Patrícia citou. Vamos lá, cumprimentar o Sandro, grande amigo, não tinha visto aqui ainda, que bacana. Bom dia, Sandro. De fato, esse lucro do FGTS faz toda a diferença, o pessoal contribui, depois de 30 anos, 35 anos, vai lá olhar e fala, caramba, se eu tivesse colocado o dinheiro em outra aplicação, eu teria rendas hoje, inclusive com imóveis, que é o que a gente está falando aqui. Então faz todo sentido, acho que o mercado está aquecido sim, o pessoal está um pouco mais seguro, então para de tirar, deixa da conta, né, e vai investir em imóveis, em condições um pouco mais favoráveis, um pouco mais arriscadas, mas que valem a pena. E o Porto, na minha visão, é o grande propulsor da Baixada Santista. A gente tem um coração aqui que gera diretamente 50 mil empregos, ainda hoje, ou seja, com perspectiva de crescimento, mas com muito valor agregado. São valores que fazem parte da balança comercial do Brasil, 30% hoje do que sai do Brasil entram pelo Porto de Santos. E, obviamente, quando o Porto vai bem, a cidade vai bem, o Estado vai bem, o país vai bem. Nós estamos falando aqui desses 50 mil empregos, estamos falando de aquecimento, de imóveis e de renda. Quando a gente fala, por exemplo, da cidade de Santos, a gente fala da Cofico, que está entrando agora no mercado. 1,4 bilhões de investimento. Esse tipo de recurso, ele vai para a iniciativa privada contratar, por exemplo, para a construção, e aí nós temos aí centenas de empregos gerados, mas também depois empregos perenes na própria operação. Quando o operador portuário, a Cofico, estiver operando, tem empregos ali qualificados. A Petrobras agora anunciou um novo investimento, 1,5 bilhão também no seu terminal. São mais pessoas na construção civil e mais pessoas na operação. Existem outras empresas portuárias, eu não vou dar spoiler aqui, vou segurar um pouquinho, mas que também estão na perspectiva de crescimento e já estão com projetos avançados, enfim, trabalhando. E as terceirizadas também, né? Demais. Então, tudo isso acontecendo é renda, é emprego. E a nossa cidade, a nossa região precisa disso. Não dá mais para ser como era no passado, que o melhor caminho era imigrantes. Eu quero que as pessoas fiquem aqui. Eu fui uma das pessoas que subi a serra para fazer faculdade, advoguei lá alguns anos, peguei essa distância dos quilômetros, nunca mais esqueço. A nossa época não tinha o Waze, né? Então a gente baixava Era no mapa. É isso. Um mapinha, quando muito tinha um caminhozinho da internet, que a gente caçava ali o início da internet. Saí do escritório para verificar uma delegacia. Ela ficava em Itaquera 3. Tem Itaquera... Não, perdão. Tem Itaquera 1, 2, 3, ficava em Guaianazes. Dava 45 quilômetros do escritório. Você demorava no trânsito da cidade 1h30, 2 fácil para chegar. Então, essa realidade não tem que mais ser a realidade do Santista. O Santista tem que ficar na cidade, tem que ter emprego para ele. Cidadão da Baixada Santista. Então, o Porto
é uma das, mas na minha visão, a maior vertente para que a gente possa transformar essa oportunidade de fato em emprego e renda e reter aqui os nossos talentos. Quanto mais empresas de valor, quanto mais recurso, mais investimentos a gente tiver, mais a gente pode reter pessoas com qualificação para que tenham bons empregos e possam sustentar suas famílias. 7 horas e 20 minutos. Só registrar aqui algumas participações no nosso chat aqui no YouTube. O Florentino Gutierrez, conhecido como meu tio Chico sempre brinca que a família é grande. Família grande. Daqui, bom dia, direto de Laranjal Paulista. E o Danilo Pereira falando, bom dia, o FGTS hoje é mais uma maneira do governo se apropriar do dinheiro das empresas e do trabalhador. 7 horas e 21 minutos, tio Chico, vamos ao break. Voltamos já com o Jornal Litoral. A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar. Vem ser Prevent, embarque nesse plano. Entre em contato com o Núcleo de Vendas pelo telefone 4004-4500, ANS 30214-7. Jornal Litoral. Você, bem informado e atualizado. De segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na RTL. 7 horas e 21 minutos, a área do governo federal entre os armazéns 4 e 6 do Porto de Santos foi cedida ao município. A cessão de uso gratuito do terreno é uma das importantes etapas para viabilizar a implantação do projeto que prevê a transformação dos armazéns em um novo polo turístico no centro histórico. O Parque do Valongo prevê acesso aos visitantes ao canal do Porto. Haverá espaços multiuso, áreas de contemplação, local para eventos, atividades esportivas e lazer e também culturais. O projeto do Parque Valongo é fruto do termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Autoridade Portuária, com participação da Administração Municipal de Santos, como forma de compensação pela atividade portuária no conjunto que está sob proteção ao patrimônio histórico-cultural. Prefeitura Municipal de Santos. Agora 7 horas e 22 minutos. Vamos dar continuidade ao Jornal Litoral. Bruno. Vamos lá, tio Chico. Sempre lembrando que você pode participar conosco aqui pelo nosso chat, na nossa transmissão no YouTube, como fez agora também o Cleiton Souza, dando bom dia. Um bom dia também ao Cleiton, estendendo ao Danilo, ao meu tio Florentino, a todos que participam aqui, que assistem e ouvem o nosso Jornal Litoral. E também pode participar conosco pelo nosso WhatsApp no 1321045427. Quem nos assiste pelo YouTube já vê o número na tela, o 1321045427. Agora nós vamos a um comunicado da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, a AESP. O rádio e a TV são os verdadeiros símbolos da liberdade de expressão. Enquanto outras mídias limitam vozes, aqui damos espaço a todas as opiniões. Pela segunda vez, o Instagram suspendeu a conta da AESP, a Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo, durante 4 dias, sem termos ferido ou desrespeitado qualquer indivíduo, organização ou grupo específico. Mas nós não nos calamos. No rádio e na TV, a sua voz importa. Sintonize, participe e faça parte dessa comunidade que valoriza a diversidade de ideias. Liberdade de expressão no rádio e na TV. É pra valer. Muito bem, está aí o comunicado da AESP, 7 horas e 24, vamos retomando os nossos debates aqui. Eu gostaria de perguntar para o Bruno. Bruno assumiu a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego em janeiro, deste ano. Bruno, queria saber como foi esse convite, como você recebeu esse convite, como tem sido aí esses 6 primeiros meses aí à frente da pasta. Bom, Bruno, de fato foi um desafio enorme, sentar na Secretaria Municipal, que faz a interface com o maior porto da América Latina, uma conversa com o prefeito Rogério Santos, ele sabia da proximidade, algumas bandeiras que eu já defendia na Câmara Municipal sobre o Porto de Santos, e em determinada conversa houve o convite, falou, Bruno, você vem para o governo? Eu falei, mas aonde, Falei, não, vem para a pasta de Porto. Eu falei, legal, mas acho importante a gente trazer o emprego junto. Porque se o Porto é um maior empregador, a gente precisa que o Porto esteja próximo do emprego. E aí nasceu a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, e dentro dela e junto com ela, inúmeros desafios. Hoje, a Prefeitura, a Secretaria, tem o desafio do Parque Valongo, que foi falado agora há pouco. Nós estamos falando aí de revitalização de uma área histórica, que está há décadas aguardando uma revitalização. Infelizmente, um local degradado, com uma série de problemas, que com a revitalização vai melhorar muito.
Nós temos também a possibilidade de transformar aquele espaço numa área gastronômica, numa área de lazer, onde a população vai ter acesso. E é importante dizer acesso quando a gente fala acesso à linha d'água. Hoje, a Patrícia falou agora há pouco, meu pai era doqueiro. Se a Patrícia quiser levar o filho dela para conhecer a linha d'água e falar assim, olha, seu avô trabalhava aqui, ela não tem acesso. Então você precisa, a gente tem que valorizar, né, a terra que é nossa, aqueles que são nossos. Então a gente tem que ter um espaço como esse. Então, o acerto foi muito bem feito junto com a autoridade portuária, que cedeu a área, que, diga-se de passagem, nunca foi do município, sempre foi uma área federal. Com essa cessão a gente pôde buscar alguns recursos, entre contrapartidas de investimentos de empresas na cidade, entre outros polos de atração econômica, para que a gente pudesse ali fazer a revitalização. Existem outros avanços, como a lei de desocupação da área continental, para que a gente possa ter uma área de porto-indústria, melhorando a logística aqui e deixando o nosso preço com muito mais competitividade para o mercado internacional. Passa também pela aptidão da cidade de Santos por uma zona de exportação, o que vejo com muito bons olhos, que são incentivos fiscais para que nosso produto brasileiro tenha mais competitividade. Importante dizer que a indústria é o maior empregador do Brasil. Quando a gente fala de localidades, né? Tem uma intensidade maior. Mas quando a gente fala de indústria de exportação, gera-se 4 empregos mais. Empregos com mais qualificação e mais remuneração. Então, trabalhos como esse estão no nosso dia a dia. Toda essa interlocução com a autoridade portuária e não para, né? São todos dias a gente tem uma novidade, precisa avançar em alguns pontos, mas é um desafio muito grande. A confiança que foi depositada e que tenho trabalhado diuturnamente para poder representar o cidadão santista, a nossa cidade de maneira geral, perante esse complexo gigante que é o Porto de Santos. Vamos agora à pergunta do Sandro Tadeu. Olá. Bruno, é uma satisfação estar falando com você novamente. Ontem à tarde, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, concedeu uma entrevista à TV Band News e confirmou que o túnel Santos-Guarujá é uma das obras contempladas no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e que vai ser feito via PPP, que é uma parceria público-privada. Eu gostaria de saber de você se agora, de fato, né, como é que se avalia essa informação divulgada pelo ministro, né, e se realmente você está confiante que essa obra finalmente vai sair do papel, após 97 anos. Vamos lá, Sandro. Sabe que é uma responsabilidade muito grande vir aqui e falar, olha, depois de 97 anos a obra vai sair. Mas eu estou confiante, eu estou muito confiante, eu tenho participado, representando a Prefeitura na comissão das obras do túnel dentro da autoridade portuária. E ontem, um pouco antes dessa entrevista do Rui, que eu também tive acesso, o próprio presidente da autoridade portuária falou que o nosso túnel estava contemplado nos recursos do PAC. E aí, horas depois, a gente vê essa entrevista. Então, as informações estão batendo, a autoridade portuária tem em caixa hoje aproximadamente 2,5 bi, e a informação que veio ontem do Pomini, do presidente da autoridade portuária, é que o PAC vai injetar mais 2 bilhões nessa obra, que com os valores atualizados dariam 4,5 bilhões, que é o valor da obra do túnel Santos-Guarujá. Então, dentro dessas perspectivas, a nossa expectativa é muito positiva. A PPP que o ministro falou, eu acredito que ele se refira, de fato, a uma concessão posterior para a gestão do túnel, para a operação em si, não para a construção, por tudo que a gente acompanha. Mas dentro desse contexto, o que me parece que falta são algumas questões referentes a licenças ambientais, porque as anteriores estavam com a CETESB, agora parece que o IBAMA, por ser uma obra do governo federal, está entrando no circuito para que possa ser atualizada, e eventualmente uma modelagem jurídica com publicação de edital. Superado isso, teria sim a licitação decorrente e aí a construção do túnel. Então, nunca estivemos tão longe nesse patamar. Por isso a expectativa é positiva, a confiança é muito grande, mas a gente vai acompanhar muito de perto para que não tenha ninguém daqui a 97 anos falando, olha, lá atrás, há 194 anos, alguém falou que ia sair, não saiu. Então, a gente vai acompanhar muito de perto para que esse sonho, de fato, possa se tornar realidade. Bruno, em relação, ainda falando sobre o túnel, em relação ao projeto do túnel mesmo, a autoridade portuária, ela tem conversado com a prefeitura nesse sentido? Já tem uma ideia da onde que será o início dele, se vai precisar desapropriar algumas casas, algumas localidades? A gente teve a informação que a autoridade portuária foi até pedir para o governo do estado
os projetos anteriores, né, do túnel submerso, tudo. Queria saber como é que está essa questão e essa conversa entre prefeitura e autoridade portuária. Não, a conversa está muito boa. Como eu expliquei, a gente faz parte dessa comissão e um dos tópicos da comissão, e talvez um dos principais, era de fato o trajeto. O trajeto vai ser acompanhado, aquele que foi feito pela Dersa no passado, com algumas alterações no que diz respeito à embocadura, desembocadura nas cidades. Por quê? Para que justamente não exista desapropriação. Aliás, quero assegurar aqui a todos os ouvintes que não haverá desapropriação na área de Santos. Guarujá me parece que também não, mas em especial Santos, que é o olhar que eu tenho. A gente conversou muito, mudou o trajeto, a entrada vai ser justamente pela Capitania dos Portos, ali onde fica a Marinha. A Autoridade Marítima também participou diretamente, o comandante Robledo participou de todas as reuniões. Então, é muito tranquilo nesse sentido. Toda a estrutura viária será feita sem nenhuma desapropriação aqui na cidade de Santos. Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido, a expectativa de fato positiva, sem nenhum tipo de incômodo ao cidadão santista, exceto as obras. Mas as obras se restringem muito mais ao viário da área santista, porque o túnel é um túnel de imersão. O canteiro de obras ficará lá em Guarujá, naquela região conhecida como Prainha, ali nos arredores, e aí você faz uma parte do túnel e imerge ele. Faz outra parte e imerge. Então todo o canteiro de obras é lá. A parte que vai ter obra no município de Santos é a embocadura, desembocadura, enfim. Então aí nós teremos algum tipo de obra que causa sempre algum constrangimento. Mas é um investimento, é para que possa melhorar, para que a gente possa ter essa tão sonhada ligação seca entre Santos e Guarujá. É importante essa informação porque o túnel submerso ele tinha a questão de desapropriações e foi um grande problema, né, para o município. Se eu não me engano, até hoje a vereadora Débora Camilo atuou naquela situação ali junto aos moradores do estuário. Sim, tudo. Na verdade, a Débora fez um excelente trabalho nesse sentido, outros vereadores também levantaram essa camisa e foi uma preocupação do prefeito, que não existisse nenhuma desapropriação, porque a gente sabe o transtorno que é isso, o impacto que causa, o incômodo para os moradores. Imagina, se alguém bater na sua porta da sua casa, você vai perder sua casa. Você vai perder seu comércio, está ali estabelecido. A gente acabou de falar de insegurança jurídica, do empresário, dos desafios. Sai daí. Então, esse tipo de coisa não podia acontecer. Então, foi um trabalho muito grande para que todo o trajeto pudesse ser feito sem ter nenhum tipo de incômodo aos empresários, aos moradores, às associações que existem no lugar. Então, hoje a gente pode dizer com tranquilidade que o trajeto estabelecido não causa esse tipo de impacto. Patrícia? Ou seja, é uma lenda urbana que acaba, né? É uma lenda urbana que vai embora. Mas eu fico feliz por isso, né? Porque, puxa, vai facilitar demais os trabalhadores e o comércio das duas cidades, né? Tão necessário. Mas eu queria dar parabéns para o prefeito e para você, né? Por existir uma secretaria de portos, né? Porque a cidade respira porto e era inimaginável, né? A gente sempre teve prefeitos que davam as costas para o porto e falavam, não, é federal, deixa com eles, né? E quando interessava, queriam cobrar IPTU de área federal, né? Ou seja, limando qualquer perspectiva de empresas para justamente entrar no Porto de Santos. Então, com esse olhar moderno, né? Espero realmente que dê certo, porque tem tudo para dar certo, né? Uma secretaria que converse com a cidade e, obviamente, com o governo federal e que proporcione, não só para Santos, né? Porque o porto é regional, para as pessoas da região, emprego, porque é isso que as pessoas querem, né? Outro dia eu estava comentando com um rapaz que a gente estava falando sobre os tempos antigos, né? E o meu pai sempre contava essa história que com 18 anos o avô dele o levou para o porto e falou, escolhe, o que você quer fazer? Escolhe. Tinha emprego para escolher, né? E ele queria trabalhar no porto. E aí o avô falou, não, vai trabalhar no escritório. E assim ele foi, no escritório, no setor financeiro e ficou até o final da sua vida. Mas eu acho que essa perspectiva, eu estou dentro de sala de aula, né? Eu vejo os alunos se formando e olhando e falando, meu Deus, para onde eu vou, né? E esse sentimento errado de falar assim, eu vou para São Paulo, eu vou subir a serra. Eu sou muito bairrista e eu gosto de comprar nas lojas de pessoas de Santos,
né? Então, assim, se eu vou numa papelaria, eu não vou na papelaria X, eu vou na papelaria que é de uma pessoa que trabalha em Santos, que emprega pessoas de Santos, para gerar essa economia dentro da cidade. A gente não pode tirar o nosso dinheiro que a gente ganha aqui e jogar em São Paulo, por exemplo, porque a gente vai ser sempre terra para dormir, para ir para a praia e o pessoal achar que aqui é lugar de fazer bagunça, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão do nosso potencial. E eu fiquei assustada, assim, surpresa, não sabia que era essa quantidade, 30% da riqueza passa pelo Porto de Santos, né? Então, assim, é muita coisa. E era inimaginável também a gente não ter uma secretaria que conversasse, né, que fosse interlocutor. Então, parabéns, sucesso no seu trabalho. E eu espero que dê muito certo, porque vai beneficiar todos nós, né, os nossos jovens. Eu tenho filho, eu quero que ele fique aqui, né, debaixo da asa da mãe, né, então, e que tenha uma vida plena, e é isso que a gente deseja. O Florentino Gutierrez falando assim, tenho receio se esse túnel vai sobreviver a desenfreada dragagem do porto. Acho que essa é uma questão até mais para a autoridade portuária, né? Mas eu posso contribuir. Primeiro, agradecer o carinho aqui da Patrícia, as palavras. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça. E em relação à dragagem, a previsão de onde vai ficar o túnel, o quanto vai ter de profundidade, a estrutura, ela está prevista inclusive para a possibilidade de aprofundamento da dragagem ali no canal do túnel, porque a gente sabe que os navios hoje crescem para cima e obviamente para baixo. Então é um crescimento do mundo hoje, da realidade do setor portuário que tange ao aspecto dos navios. Então, pode falar para o seu tio, viu, Bruno? Que está absolutamente tranquilo nesse sentido. Foi pensado sim. E é importante essa contribuição para que a gente possa ter todos os olhares, porque quem ouve mais erra menos. Eu lembro muito, você falou da questão dos navios, lembro muito do Casemiro Terci, que foi o ex-presidente da autoridade portuária, que ele tinha uma visão contrária, por exemplo, a uma ligação seca via ponte, justamente pela questão dos navios, que o Santos pretende receber navios de maior calado, né, maiores, e daí uma ponte limitaria esse tipo de embarcação. O José Luiz Virgílio de Carvalho, falando bom dia a todos, parabéns pela importante pauta trazida hoje com a participação do secretário de Assuntos Portuários e Emprego aqui de Santos, o Bruno Orlandi. 7 horas e 37 minutos, tio Chico, vamos ao break. Voltamos já com o Jornal Litoral. Comunicado urgente. Desconto do governo chegou na Renault Estoril. Descontos de até R$10 mil em carro 0 km. Kwid a partir de 58.990. Stepway a partir de 73.990. Duster a partir de 104.590. Garanta já o seu 0 km por tempo limitado, enquanto durar o incentivo do governo. Desconto só na Renault Estoril, em Santos e na Praia Grande. Renault Estoril. No trânsito, dê sentido à vida. Jornal Litoral. Você, bem informado e atualizado. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Aqui, na RTL. 7 horas e 38 minutos, o programa Mãe Santista, que auxilia mães, bebês, desde o pré-natal até os 2 anos de vida da criança, completou 10 anos, sendo o principal responsável pelo menor índice de mortalidade infantil da história da cidade. Para celebrar essa data, foram pensadas algumas medidas para deixar o programa ainda melhor. A criação da Escola Família, a prevenção da prematuridade e a ampliação do pré-natal dos pais chegam para completar a eficiência da ação. Programa Mãe Santista, uma década de sucesso cuidando de mães, bebês e agora de toda a família. Falar em família, família grande, Bruno. Sempre grande e participativa, né? Que gosta de acompanhar aqui ao Jornal Litoral. Lembrando que você pode participar do nosso Jornal Litoral pela nossa transmissão aqui no YouTube, no nosso chat. Faça que nem o Adilson Luiz Gonçalves, que falou, estamos vendo luzes no fim do túnel. Tomara, Adilson, tomara que essa novela encerre e com um desfecho feliz, né, para todos nós aqui da Baixada Santista. E você também pode participar conosco no nosso YouTube, no nosso YouTube eu já falei, no nosso WhatsApp, no 1321045427, que nos acompanha assim no YouTube, já vê o número na tela, o 1321045427. 7 horas e 39 minutos, vamos voltando aos nossos debates aqui, e eu queria fazer uma outra pergunta ao secretário em relação já ao projeto Porto Valongo. Teve outros projetos já antes, né, de vir agora o Parque Valongo e tudo mais,
E uma das grandes dúvidas em relação seria o acesso, por causa da linha férrea. Eu queria saber, Bruno, dentro desse novo projeto do Parque Valongo, como se dará, né, o acesso ao parque? Vamos lá. Hoje a gente já está com o projeto pronto e com recurso específico para isso, mas se fará um bulevar direto da rua 15 de novembro, passa por dentro do imóvel da prefeitura, por cima da avenida, por cima da linha do trem e desce de escada rolante dentro do Parque Valongo. Esse vai ser o principal acesso. Talvez tenham outros, há uma perspectiva em especial, se a gente conseguir a mudança do terminal de passageiros para aquela região, talvez tenha um acesso também ao lado, mas esse será o principal acesso. É um bulevar, a gente fala que, a gente chama inclusive de, o pessoal chama de bulevar aéreo, tem uma série de nomes ainda para ver qual que vai ficar, mas seria um bulevar porque o ângulo de inclinação seria muito pequeno, para que as pessoas possam ir caminhando, de fato, com muita tranquilidade até chegar ao outro lado, com acessibilidade. E por que isso? Porque é para ser uma área de lazer. É para que a gente possa ali ter um espaço turístico, ter um espaço gastronômico. Existem alguns projetos ainda não finalizados, se vai ter roda gigante, se não vai ter roda gigante, qual vai ser a estrutura. Tem uma vertente muito forte para restabelecer um relógio histórico, que parece que tem 3 no mundo, da mesma marca do Big Ben, que está aqui em Santos, está pronto, está restaurado. Relógio que pesa 3 toneladas, é enorme para colocar uma torre ali. Então, de fato, ligando aquilo que é moderno, que mais moderno tenha, mas também valorizando os nossos laços históricos e culturais. Então, um trabalho que está sendo feito em inúmeras mãos e as perspectivas são muito positivas para que a gente possa entregar isso já no meio do ano que vem. E só quero fazer aqui uma vírgula, mudando um pouco de assunto, mas para eu não esquecer, porque eu acho importante, para quem não acompanha, eu tive aqui a grata satisfação de ver que a Patrícia, ela vem aqui estruturada. Tem 3 jornais na mão aqui, eu não vou ficar falando dos veículos, mas um deles tem uma capa das meninas jogando futebol. E eu fiquei impressionado com o jogo das meninas do Brasil, em especial com aquele gol de PlayStation que elas fizeram. Que qualidade. Eu queria falar isso aqui porque às vezes a gente fala pouco da seleção brasileira feminina. E eu queria deixar o parabéns porque foi impressionante gol de PlayStation. Olha, quem joga sabe. Eu sou mãe de menino, eu sei exatamente o que é isso. Muito bom. Foi bonito de ver, né? Foi bonito e espero que elas se deem muito bem, porque elas sofrem muito para estar ali, né? Sofreram muito, né? Então já são vencedoras, mesmo sem se não ganhar o caneco, a gente espera que sim, né? Mas eu espero realmente que elas voltem gloriosas mais ainda. Mas deixa eu fazer o meu momento malévola. Quando ele começou a falar, não, porque aí as pessoas vão descer, o meu coração até parou de elevador. Não. Eu já pensei elevador, né? Porque aquele elevador ali da balsa é complicado, né? Ele falou, escada rolante? Falei, ufa! Então, só queria deixar esse à parte aqui, momento malévola, né? Mas esse foi bom, porque tô esse tranquilo. Foi bom, foi bom. Porque o meu coração deu uma falhada. Bruno, uma curiosidade, o relógio que você falou é o relógio que era da Western Telegraph? É esse aí. Tá localizado com a prefeitura, está revitalizado. Rotary Santos fez a revitalização, doou toda a estrutura. Hoje a autoridade portuária já assumiu um compromisso de instalá-lo na praça, que será parte do parque. Então, olha que coisa bacana. Um relógio da mesma marca que o Big Ben, histórico. Nós estamos falando de algo centenário. Será colocado numa praça para que os jovens possam ver a linha de acesso do canal, da água, do porto. Poxa vida, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que buscar. As maiores capitais do mundo têm esse centro turístico, tem essa estrutura, se for para Londres, para Paris, e a gente precisa ter isso aqui em Santos. Não pode ser diferente. O Danilo Pereira falando que seria interessante fazer um estudo de uma passagem subterrânea para o acesso ao parque, como se vê em outros lugares pelo mundo. Isso foi feito, Bruno? Chegou a ser feito? Nesse momento a gente não trabalhou nisso, principalmente porque o solo ali é um solo de porto. A gente conhece aqui a estrutura do Porto de Santos, a gente sabe que os mangue, né? Exato. Então, para você fazer um túnel no mangue, você pode eventualmente até correr algum tipo de risco estrutural e não valeria a pena pensar nisso hoje em dia. Então, a gente acho que visualmente vai ficar até mais bonito esse bulevar. O bulevar vai ficar. Né? A perspectiva, né? Os nossos arquitetos, projetistas fizeram, de fato ficou muito bonito. Eu acho que a ideia do Danilo é boa, mas a nossa preocupação com o solo aqui em Santos leva a um risco maior, então a gente entendeu que o melhor caminho fosse de fato o bulevar.
Sandro Tadeu, vamos à sua pergunta, Sandro. Secretário, a gente já passou por alguns assuntos importantes, como a questão do túnel, o Porto Valongo, e eu queria inserir mais uma questão importante que já é discutida há bastante tempo, que é a questão da terceira pista da Imigrantes, voltada justamente para melhor escoamento de cargas aqui para o Porto de Santos. E recentemente, a Associação Comercial de Santos lançou uma carta aberta reivindicando essa obra junto ao governo do estado e uma série de melhorias nas vias de acesso ao porto. Gostaria de saber como que a prefeitura está inserida nessa discussão. Vamos lá, Sandra, a gente tem acompanhado muito de perto. Para mim, a principal obra que o governo do estado tem que estabelecer é a nova ligação entre o Planalto e a Baixada. Pode ser eventualmente uma terceira pista da Imigrantes, porque ali a gente sabe que é com mais rapidez que ela é feita, parte do projeto é licenciado, talvez use ali a estrada de serviço, então é importantíssimo que se faça. Tem uma outra possibilidade que viria de Suzano, ligando a área continental de Santos, que também tem o seu valor, porque traz uma nova entrada, uma nova desembocadura, então auxilia muito o Porto de Santos, mas que demora um pouco mais, porque é uma área greenfield. A gente está falando ali minimamente de 7 anos numa terceira pista de Imigrantes e 10 anos nesse novo projeto que eles chamam de linha verde. Mas é importante que se tenha. A Prefeitura de Santos, o prefeito, eu também pessoalmente, enquanto secretário, estamos fazendo todo o nosso esforço para apoiar essa iniciativa para que a gente tenha. Porto de Santos bate recorde atrás de recorde, só no último ano foram mais de 160 milhões de toneladas de carga aqui na nossa cidade. O terminal de passageiros hoje embarca 60% dos passageiros do Brasil, então verifiquem a grandeza. A temporada vai se ampliar em um mês, as nossas safras estão batendo cada vez mais recordes, então a nossa estrada precisa acompanhar. E a competência é estadual. Então, a expectativa que a gente tem é que o governo do estado se sensibilize com essa questão, e a gente tem falado, eles têm se mostrado parceiros nesse sentido, mas que de fato possam autorizar essa obra, melhorando o acesso, ou melhorando, aumentando a capacidade de acesso ao nosso porto, porque hoje o acesso rodoviário já é um gargalo, já está no limite da sua capacidade, e a gente precisa rapidamente de uma solução, porque qualquer decisão que se tenha, minimamente a gente tem que esperar 7, 10 anos para melhorar. E em 7, 10 anos, a nossa safra, os nossos passageiros vão aumentar em muito. Então a gente precisa, o quanto antes começar, para o quanto antes se entregar. A gente sabe que é preciso fazer rápido, né? Porque, por exemplo, projetos como o VLT, que se arrastaram até evoluir, e em 10 anos se mudou a característica do local. E agora, por exemplo, o VLT hoje está indo para a região central, que há 10 anos era um movimento intenso, né? Como principalmente São Vicente até o centro de Santos. E que em 10 anos mudou muito essa característica, né? Hoje o VLT chega, lógico, estava previsto no projeto, mas chega com um atraso em relação, e chega muito mais hoje com uma esperança de uma ajuda a revitalizar a região central do que propriamente da forma como ele foi concebido inicialmente, que era para atender essa demanda, né, das pessoas que vinham de São Vicente até o centro de Santos. Bruno, tem uma outra pergunta aqui do Cleiton, ainda falando sobre o projeto do Parque Valongo. Se tem estimativa para o início das obras e atualmente o projeto está em qual etapa? Vamos lá. O projeto já deu entrada na Prefeitura de Santos para algumas questões de autorização, enfim, toda a questão burocrática que envolve. Tão logo já seja aprovado pela Prefeitura, a empresa inicia o trabalho. E a perspectiva de entrega da obra pronta já é no meio do ano que vem. Ou seja, a gente tem uma perspectiva muito positiva que já no próximo ano o santista tenha acesso a todo o Parque Valongo, possa levar a sua família, ou seja, desfrutar desse local que é uma conquista de um sonho muito antigo do Porto de Santos. Tem o CAS aqui, KS, eu não sei nunca se é um homem ou uma mulher, por isso eu vou tratar só como a sigla. Dando bom dia, existe um projeto de melhora para a malha ferroviária de carga e de passageiros? Aliás, o projeto de passageiros é até uma ideia que era defendida pelo ex-deputado estadual Kenny, né, que ele queria reativar essa linha, mas que ainda não teve, né, a reativação da linha que levaria ali a capital até a Baixada Santista. De fato, o Kenny defendia muito, aliás, um abraço para o Kenny, um grande amigo. Ele hoje, esse projeto para ligação de passageiros tem sido debatido, a gente tem escutado algumas coisas, o governador Tarcísio tem pontuado algumas possibilidades, mas
a pergunta específica do Cleiton, não é isso? Do CAS. Do CAS. KS. KS. É a ligação, a estrutura férrea para passagem de carga. Isso. E aí, esse sim existe. A FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, vai adequar toda a estrutura. O governo federal fez algumas concessões e algumas renovações de concessões, licitações também do governo federal, e os investimentos estão na casa de alguns bis no estado de São Paulo e também na área da Ferrovia Interna do Porto de Santos, alguns milhões para poder organizar, trazer uma pera ferroviária e também acertar alguns desvios de nível para você ter, de fato, uma condução do trem com tranquilidade, sem risco aos passageiros. E isso inclui o segundo acesso ao Porto de Santos. Importante destacar, porque esse segundo acesso traz uma tranquilidade, não só para a Lemoa, mas como o terminal de passageiros, ao corredor de exportação, são ações que vão colocar o Porto de Santos num outro patamar. O KS explicou aqui, o K é de Kleber, então vamos chamar já por Kleber, um abraço para o Kleber. Bruno, uma outra pergunta que eu tenho, a gente tem ali uma grande obra ocorrendo na Avenida Portuária, né, Mário Covas, ali próximo ao Canal 6, Canal 5, que está tendo desvios, né, de tráfego por causa disso. Existe uma previsão para terminar aquilo? E como é que vai ficar aquela região ali, onde era o terminal da Libra? Né? Olha, vamos lá, existem algumas obras, eu vou pontuar, vou tentar fazer uma geral, porque tem muita coisa boa acontecendo. Existe um novo terminal do Eldorado, que inaugura agora, na próxima semana já. Esse terminal precisou ser feito um viaduto também para acesso, para poder não impactar ali o momento. Temos uma obra que, se Deus quiser, a gente começa em breve, a gente tem trabalhado muito forte para que ela aconteça, que é a abertura do Canal 6. Hoje, quando você vai pegar o Porto, você tem que pegar pelo Canal 5 ou pela Ponta da Praia. Quem vem pelo Canal 6 não consegue. Isso é um grande problema logístico, porque ali perto, talvez as pessoas não tenham acompanhado diretamente isso, mas você tem uma UPA. Quando a ambulância está por ali, ela não consegue sair. E aí, quando você tem uma safra no local, isso é um impeditivo maior ainda. Então, a gente conseguindo abrir o Canal 6 e dando possibilidade de retorno, a gente faz o que a Patrícia falou aqui no começo, junto com você, Bruno, a relação Porto-Cidade. A Secretaria entra aí com esse olhar. Olha, você precisa. O Porto está impactando positivamente a cidade, mas tem alguns gargalos aqui, alguns desafios. Vamos trabalhar? O presidente Pomini tem sido parceiro nesse sentido. O prefeito Rogério deu carta branca para que a gente pudesse avançar e a gente agora está tentando essa nova abertura do Canal 6. Por outro lado, também já um pouquinho à frente, ali à frente da ADM, a gente tem um retorno. A ideia é que a gente possa duplicar esse retorno e colocar um semáforo inteligente, porque quando a safra vem, você também precisa fazer esse retorno ali. Então, pequenas obras que fazem o dia a dia mudar. Um viaduto, um acerto no desvio de nível, um retorno para a área central, melhorando a condição das ambulâncias que vão ali pelo setor, também um aumento da capacidade de retorno. Essa parte do retorno específico, você pode até deixar uma faixa só para carro, para que você não tenha impacto direto no trânsito. Então, essas alterações no viário vão fazer com que o Porto de Santos também consiga, de forma mais eficiente, receber a sua carga e não ter tanto impacto na cidade no que tange a mobilidade urbana. Patrícia, alguma pergunta? Não, a minha perspectiva aqui é de ouvir, né, e ficar atenta a isso, porque eu acho que essa interface prefeitura e cidade, porto e cidade é muito importante, né? Essa questão do Canal 6, eu sempre fiquei, mas por que não tem essa ligação? Só o né? Canal 6. Qual é a explicação, né? Qual que é a explicação? Eu mesma, eu moro no Canal 6, eu tenho que ir até o 5 para fazer essa ligação, né? E eu acho isso muito importante, esse tipo de debate que até então não existia, porque não existia uma secretaria para pensar, né, para ter esse olhar. E essa questão das ambulâncias, né, impactante, eu não sabia. Tem ali aquela UPA você está falando da Afonso Pena, né? Exatamente. Então, realmente, ali é bastante complicado, né? E quando tem esse maior fluxo de caminhões durante a semana, por óbvio, fica um caos ali, né? Mas é mais nessa questão mesmo, e eu sei que não tem a ver, mas você é o representante aqui da prefeitura hoje. Quando é que vai terminar o VLT interminável? Porque eu passo pela João Guerra quase todos os dias e eu vejo os comerciantes com aquelas faixas VLT, a obra que nunca termina, e eu fico morrendo de pena deles, porque eles estão pagando impostos, estão com as lojas abertas, pagando seus funcionários, e não tem onde estacionar, não tem o que fazer.
Então, assim, desculpe, secretário, você é o representante hoje. Quando que vai terminar? Você já ouviu alguém falar? Olha, Patrícia, eu faço coro com você, tá? Eu estava na Câmara há pouco tempo atrás, recebi esses comerciantes lá por mais de uma vez. De fato, é uma situação muito difícil para eles. Falamos de empresário que pela terceira vez a dificuldade de ser empresário no Brasil, e aí mais um momento, mais uma oportunidade de exemplificar. De fato, muito difícil. Importante ressaltar que é uma obra do governo do Estado, então os vereadores fiscalizam, a prefeitura chegou a multar, o prefeito foi para cima do governo do Estado, a cobrança é diuturna, não está na minha pasta, mas a gente vê essa cobrança diária para que a obra aconteça e tenha um resultado, mas é uma obra contratada diretamente pelo governo do Estado. Então, por mais que a gente esteja na prefeitura, por mais que você pressione, por mais que você use todos os meios, a gerência da obra é do governo do Estado. Então a gente fica muitas vezes refém desse tipo de contratação. O Pacto Federativo, ele tem as suas vantagens, mas ele também tem inúmeras desvantagens. E uma delas é essa. A obra veio com recurso externo, mas também é gerida por o governo do Estado, que eu julgo muito competente. Eu acho que o governador Tarcísio tem feito um bom trabalho, mas no que tange ao VLT, que já veio anteriormente, enfim, dentro desse descompasso, a gente passa um momento de muito dissabor nessa relação, porque de fato os comerciantes só querem trabalhar e têm sido cerceados nesse sentido. É triste e tem que acabar o mais rápido possível para que eles possam voltar a ter renda e se estabelecer. Acho sim que vai revitalizar, acho que é um investimento importante, mas que já passou da hora de ser entregue. 7h56. Sandro, tem alguma última pergunta para o secretário? Secretário, queria saber do senhor se há alguma possibilidade, algum estudo por parte da prefeitura de se criar um observatório do emprego e trabalho aqui na cidade, até para ter um olhar mais específico, né, para essa questão da geração de trabalho, emprego e renda, e até ver oportunidades de formação para o público universitário e técnico aqui da nossa cidade. Ô Sandro, excelente pergunta. De fato, a gente tem sim uma perspectiva nesse sentido, que é um trabalho em conjunto com a Associação Comercial de Santos. O presidente, Mauro Samarco, também um grande amigo, aliás, um abraço a ele. A gente tem conversado muito nessa parceria entre a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego e a Associação Comercial. Por quê? Lá dentro há uma Câmara de Emprego e dentro disso, uma coordenadoria, uma estrutura interna referente a emprego, com inúmeros partícipes da área empresarial, inclusive com algumas empresas representadas pelo seu setor de RH, para que a gente possa fazer uma leitura muito clara de qual a demanda que o município tem, qual o emprego, porque muitas empresas, não sei se todo mundo tem acesso, mas muitas empresas falam, eu quero contratar, mas eu não tenho mão de obra qualificada para isso. Eu tenho vaga aberta, mas eu não consigo contratar porque o cara não tem a qualificação para tal emprego. Então a gente está fazendo uma leitura do que é necessário para poder cobrir essa demanda e aí, eventualmente, abrir um leque de possibilidades de formação. Tem a Fundação Senep, tem o Sistema S através do Senac, do Senai, do SESC, do Senat. Não, a gente tem uma outra estrutura que vai vinculada às universidades privadas. Maravilha. O importante é dispor de qualificação para que a pessoa possa escolher e aí sim entrar no mercado de trabalho. Então, esse observatório, a ideia é parcerizar com a Associação Comercial para que juntos a gente possa ter uma leitura cada vez mais apurada do mercado e entregar uma possibilidade de qualificação para aqueles que queiram ingressar ou serem reinseridos no mercado de trabalho. 7h58. Antes da gente encerrar, só vou dar um giro rápido, né, pelos esportes, como a gente costuma fazer por aqui. Começando pela Copa do Mundo Feminina. Hoje nós tivemos já os duas seleções classificadas no grupo C. A Espanha e o Japão. O Japão venceu a Costa Rica, a Espanha goleou a Zâmbia. Então os dois já estão com 6 pontos, já garantidas na próxima fase, as duas seleções, e se enfrentam na segunda-feira para saber quem vai ser o líder e quem vai ficar em segundo lugar no grupo C. Lembrando que o Brasil só volta a jogar agora no sábado, né, contra a França. Já na Copa do Brasil, o Corinthians saiu na frente do São Paulo, venceu na Neoquímica Arena por 2-1, 2 gols de Renato Augusto. São Paulo descontou ali com o Luciano, para tristeza de Patrícia, a nossa representante são paulina aqui da bancada. Sofri ontem, mas eu achei até que foi razoável, viu? Porque jogar ali a gente sempre perde. É impressionante. Mas eu fico assim entristecida com a falta de comemoração. A gente não pode mais comemorar porque o Luciano tomou um cartão amarelo.
só porque comemorou o jogo. O futebol tá ficando chato. Já tá chato por conta do VAR, essas paradinhas técnicas aí, né? Agora, vamos ver, vai ter volta. Vai ter volta na quarta-feira que vem, 7h30 da noite, no Morumbi, São Paulo. Um gol de diferença por vitória leva a partida para os pênaltis. Se vencer por 2 gols ou mais, avança. Outro resultado, né, que seja um empate, aí vitória do Corinthians, dá a vaga ao Corinthians. Hoje temos Grêmio e Flamengo do outro lado da semifinal, jogando na Arena do Grêmio. E para fechar, temos Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira, porque o Santos entra em campo para enfrentar o Internacional, 3 horas da tarde no CT Pelé. O time Sub-20 do Santos, comandado por Orlando Ribeiro, venceu a partida de ida por 2-0, então pode perder por até um gol de diferença, que ainda assim garante a vaga para a semifinal. E se avançar, espera aí o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Flamengo, Santos buscando um título inédito no Campeonato Brasileiro Sub-20. 8 horas da manhã, vamos encerrando a edição desta quarta-feira do Jornal Litoral. Primeiro, agradecer ao Sandro pela participação. Sandro, muito obrigado, uma ótima quarta, até amanhã. Obrigado, Bruno, bom dia a todos, até amanhã. Tchau, tchau. Bem, agradecer também a advogada Patrícia Gores pela participação. Muito obrigado, Patrícia. Uma ótima quarta. Eu que agradeço. Ótima quarta a todos e um beijo para todos os avós da cidade. Agradecer também ao secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi. Muito obrigado, Bruno. Uma ótima quarta e portas abertas aqui na RTL. Obrigado, Bruno, pelo convite. Aproveitar a oportunidade de convidar a todos para a audiência pública que vai acontecer agora, no dia 26, às 18 horas, na Associação Comercial de Santos, para falar sobre as intervenções e ocupação do Parque Valongo, de mais armazéns, oportunidade que a população pode se manifestar. Também mandar um abraço aqui para o Vladimir Matos, que parabenizou a toda a bancada do programa, estava aqui acompanhando. E, obviamente, cumprimentar você pela condução, Patrícia, os comentários, o Sandro, que está aqui acompanhando de forma direta, fazendo seus comentários, o tio Chico, que eu não conhecia por esse nome aqui, e vi o Lindimar ali atrás, eu não tinha visto também. Então, cumprimentar a todos pela grandeza do trabalho, qualificação, enfim, das perguntas. Prazer enorme estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer ao Lindimar, ao tio Chico. Antes de me despedir, eu gostaria de fazer uma homenagem especial, porque hoje é dia dos avós, e eu gostaria de mandar um abraço muito grande para minha esposa Fabiana, para a mãe dela, a minha sogra Márcia, porque a avó da minha esposa infelizmente faleceu ontem, no início da tarde. Já tinha 98 anos, enfim, tinha alguns problemas de saúde, mas na véspera do Dia dos Avós a dona Florinda acabou falecendo. Então gostaria de deixar aqui minha homenagem, um abraço. Ainda não pude ver pessoalmente minha sogra, mas espero aí hoje ainda conseguir dar um abraço pessoalmente nela, e para toda a família, o Paulo, o Pedro, que são os irmãos dela, tudo mais, que fica aqui minha homenagem. 8 horas e 3 minutos, o Jornal Litoral retorna nesta quinta-feira às 7 horas da manhã. Tenham todos uma ótima quarta. Tchau, tchau. Voltaremos em instantes com mais RTL, a Rádio Rock. Alto Papo, com Boris Feldman. Oferecimento Grupo Acta Motors, a marca premium do seu carro. Concessionárias Kia, Peugeot e Citroën. Ouvinte disse que viu um vídeo meu no YouTube criticando um mecânico que tirou a válvula termostática do motor. Diz ele que eu estou enganado, pois uma vez o motor do carro dele ferveu. O mecânico explicou que no Brasil não há necessidade